Sejam todos muito bem-vindos ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, sou instrutor do curso de refrigeração e máquina de lavar aqui do Portal. E o vídeo de hoje, olha, já vou adiantando que vai ficar um pouco longo, tá certo? Mas eu não quis fazer corte, eu não quis acelerar processo, não. Então tem mais ou menos uns 30 minutos aí o serviço que a gente fez de troca, substituição de compressor R600A. Legal? Compressor R600A, e cada vez mais vai aparecer esse tipo de compressor para a gente substituir. As geladeiras novas, domésticas, estão saindo todas com R600A. Então vale muito a pena você assistir o R600A. Ele é um pouquinho diferente, né? Tem uns procedimentos um pouco diferentes. E a gente mostra o passo a passo da substituição desse compressor, inclusive com o uso do alicate Locking para fazer a união no tubo de alumínio com a tubulação de cobre do compressor, né? O tubo de sucção. Legal? Bom, vamos para o vídeo para não ficar mais longo ainda, legal? Bom, a geladeira é essa daí, ó, uma BRM 56 a cana, mas hoje são muito parecidas as geladeiras, né, com R600, então a Brastemp principalmente, e Consul, boa parte delas são iguaizinhas, o processo é o mesmo, então vai valer muito a pena. Deixa eu soltar aqui, vamos rolar o vídeo, legal? E à medida que vai rolando, então, é mais ou menos uns 30 minutos, então se acomoda, fica tranquilo, pega um café. Bom, primeiro passo, o aparador de água e o compressor. Deixa eu dar só uma paradinha. Tem sido muito comum aqui na nossa assistência esses compressores, eles travarem, tá certo? Aí alguém chega e pode falar, puxa, esses compressores, eles não são muito bons porque travam. Porque também, infelizmente, pra gente, só chega os que travam, entendeu? Aqueles que estão tudo bem com eles, que não dá problema, nunca chega pra gente. Então a percepção que o técnico de refrigeração ele tem, e a gente nem sabe se é uma percepção correta, é de que esses compressores não são bons. Mas na realidade, é que aqueles que estragam são aqueles que os clientes eles nos chamam para arrumar. Certo? E tendo dito isso, então não dá para condenar, dizer, por exemplo, a geladeira daqui de casa, ela é R600, é um compressor igual esse. E tá tudo ok, tá funcionando, tudo bem. Entendeu o ponto de vista? Só te chamam para consertar aquelas que dão defeito. Então a percepção que você tem é que o compressor não presta, mas na realidade ele estraga tanto quanto qualquer um outro, os compressores antigos que estragavam. Ou não dá para ter certeza. Legal? Bom, deixa eu soltar o vídeo aqui. Então ele trava. Quando ele trava, por exemplo, o meu técnico foi é um apartamento aqui, esse cliente, ele foi no dia anterior e quando ele foi fazer o teste, o compressor pegou. Pegou e funcionou o dia inteiro, só que amanheceu o dia seguinte travado de novo. Então não adianta, ele já deixou avisado para o cliente, olha, está funcionando, então para mim condenar o compressor é meio complicado, mas provavelmente esse compressor está travando. Dito e feito, funcionou por um dia, no dia seguinte estava travado, não partia de jeito nenhum. E aí não adianta vocês colocarem capacitor de partida, não adianta trocar relé, não adianta nada. O certo é substituir o compressor. Tem gente que liga no 220, o 110, né, o compressor 110, liga no 220, aí ele parte, aí fala, pronto, está resolvido o problema. Mas aí na próxima parada ele não pega mais e está arriscado você estragar outra coisa no processo. Legal? Correto é substituir. E por ser R600 vai ter alguns detalhes que você vai ter que prestar atenção. Legal? Então, ó, primeiro, o técnico ele já vai, antes de começar o processo, ele vai lixar, né, os pontos de solda. Principalmente aí os pontos onde é aço, onde ele vai soldar aço com cobre. Então o correto é você lixar antes de abrir a tubulação. Legal? Ó, então nós vamos substituir o filtro também. Então já passa a lixa ali, né, na tubulação do filtro, para evitar de contaminar o sistema. Quando você lixa com a tubulação aberta, você pode
contaminar o sistema. Outro detalhe, quando você está fazendo a substituição do R600A, você sabe, o R600A é inflamável. É inflamável, legal? É inflamável, então você tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado, né? As geladeiras hoje estão vindo só com esses gases inflamáveis, então, infelizmente, provavelmente, a gente vai ouvir de vez em quando de acidentes que acontecem. Espero que não seja comigo nem com você, tá certo? Por quê? Porque nós vamos tomar todos os cuidados para que não aconteça. Então, por exemplo, era possível nas geladeiras mais antigas que não usavam o R600, você quebrava ali o lacre, né, do tubo de processo. Ó, ele tá lixando o alumínio também, tá certo? Que depois a gente vai usar o... Aí nós vamos fazer com o locking, tá legal? Então, era normal, você quebra... Nos compressores antigos, você quebrava o tubo de processo, né, o lacre, para sair o gás. E você podia soltar depois o resto da tubulação com maçarico, tá certo? Com o R600 não pode, tá? Porque sempre tem o risco de ficar algum resíduo desse gás inflamável. Vou repetir esse inflamável várias vezes, tá vendo? Aqui, ó. Logo aqui, tá vendo? Esse é o símbolo de inflamável, não tá aí à toa, porque realmente é perigoso. Então, antigamente, a gente podia soltar. Se tivesse um resíduo de gás, o R134, por exemplo, não tinha perigo algum, porque ele não era inflamável. Se tiver um resíduo de gás aqui, você tentar soltar com maçarico, você pode causar um acidente sério, grave. E é tudo que a gente não quer. A gente quer fazer o serviço, deixar o cliente satisfeito, voltar para casa com saúde, tudo bem, não é isso? Legal. Bom, vamos tirar o relé. Os relés. E depois eu vou mostrar alguma coisa que você deveria ter feito antes. Por exemplo, agora ele já vai abrir a tubulação, mas ele deveria ter soltado a presilha do compressor, né? Que está ali embaixo. Porque quanto menos tempo ficar aberta a tubulação, melhor, tá certo? Mas nesse atendimento, o técnico, ele não soltou ainda. Deveria ter soltado. Tá legal? Depois eu dou uma bronca nele. Na realidade, eu tô junto. Sou eu que tô filmando. A bronca é pra mim também. Tá certo? Ó, veja que ela não é soldada no compressor. Ela tem uma união locking. Perdão. Como eu estava dizendo, vamos cortar. Ó, esse é o melhor cortador que tem, é o mais barato, é o mais simples e cabe em qualquer lugar. Ó, se fosse um cortador grande, ele não faria essa circunferência tranquilo, do jeito que foi feito, não. Ó, é legal esse alicate também de cortar. Ele corta o capilar sem fechar a ponta, sem fechar o orifício, tá legal? É bom ter um, embora que eu não, sabe, não boto muita fé. Eu gosto de fazer diferente, depois vocês vão ver como eu gosto de fazer, tá certo? Até usamos aí para cortar o capilar. E foi mais para que se tivesse algum gás acumulado, ele saísse. Mas depois eu vou mostrar a maneira que eu gosto de fazer. A maneira que eu me sinto mais seguro. Porque às vezes eu acho que esse alicatinho, ele faz o corte, ele deixa o orifício aberto, mas eu sempre fico em dúvida se ele não fecha um pouco o orifício. Então daqui a pouco eu vou te mostrar como eu gosto realmente de fazer. Bom, enquanto isso, vai aproveitando aí, tá certo? Sempre que estiver cortando, vai cortando com calma, não aperta demais o cortador não, para não amassar o tubo. Às vezes tem gente que aperta tanto que fica oval o tubo e acaba prejudicando, né, o fluxo do fluido refrigerante. Agora sim, ó, o técnico vai fazer o que ele deveria ter feito antes, certo? É ruim isso por quê? Porque a tubulação está aberta e sempre que está aberta está arriscado a contaminar, certo? É bem simples esse sistema da Brastemp, eles têm essa orelhinha, você gira a orelhinha, você tira facilmente a presilha. Gira, levanta
e tira. Ainda bem que o técnico tem bastante prática, então ele deixou o mínimo possível essa tubulação aberta. Prontinho. Agora, prontinho, já tirou o relé, já tirou a tubulação, já soltou as presilhas. Tira o compressor. Legal? R600A. E a gente vai substituir por um compressor igual. De vez em quando eu falo isso e o pessoal fica bravo comigo. Eu falo, não substitua o compressor R600 por R134. Isso no passado era o jeito, muitas vezes, fazer, porque você não encontrava compressor R600 para substituir, e quando encontrava era muito caro. Hoje em dia o preço está ali, você encontra com muita facilidade, então não tem por que colocar R134 no lugar de R600. Você só vai mexer na engenharia da geladeira e vai perder mais tempo, sabe? Mudando as pressões do gás. Legal? Aí tá o novinho, igualzinho. Ajuda muito. A potência é igualzinha. Infelizmente, a tubulação não é exatamente igual. Então a gente vai precisar colocar algumas buchinhas, né, para adaptar. Outra coisa que ele deveria ter feito antes era colocar as sapatas antes de abrir a tubulação. Também é aconselhável, que você perde menos tempo. Cada processo desse é uma perdinha de tempo que você tem, aumenta o risco de contaminar. Embora que a gente vai fazer uma limpeza muito bem feita, tá? Com bomba de vácuo e tudo mais. Eu falo nisso quando chegar a hora, sobre bomba de vácuo. Correto? Prontinho. Vantagem de você colocar um compressor igual. Primeiro, ele vai caber tranquilamente, foi feito para isso. Segundo, por último, aliás, às vezes você põe um compressor errado, depois o aparador de água não encaixa, aí você tem que pôr um aparador, é mais gasto para você. Então a gente vai usar o mesmo aparador, porque o compressor é exatamente o mesmo. A gente vai lixar ali e depois vocês vão ver o que acontece, tá bom? Não vou dar spoiler não, porque a gente vai, esse lado aí a gente vai colocar uma bucha, uma união locking. Presta atenção agora. Eu comprei essa união apropriada, 5,16. Esse tubo é 5,16, mas na realidade ele é um pouco mais largo. Pouco. E a bucha não entrava direito. Não entrava. E locking é o seguinte, se a bucha não entrar muito bem, tem que entrar até metade da bucha. Se não entrar, sabe o que vai acontecer? Não vai lacrar, não vai fazer a união. Bom, fica atento. Aí o técnico está colocando adesivo, sempre vou usar, né? União locking, tem que colocar o adesivo. É o adesivo original da Vulcan que a gente usa. Correto, é uma gotinha o suficiente. Ó, veja bem. Ó, não entra. Ó, ficou até... A gente tá com dificuldade para colocar, tá certo? Até um pedacinho da bucha ficou ali na boca. Da bucha não, da união. De vez em quando eu vou falar bucha. Ó, ela não entra. Aí a gente teve que tomar outra atitude. Ó, o que a gente vai fazer? Eu vou ser obrigado a colocar um tubo de 5,16 ali, um prolongador. Então eu vou soldar a tubulação ali. Ó, é um tubo de 3/8, que eu não quero diminuir de jeito nenhum a tubulação. Senão eu colocaria um tubinho de 1/4 e depois vinha com 5,16. Para quem não é do ramo, às vezes parece que eu tô falando grego, né? Essas medidas. Vai observando aí a solda enquanto eu vou falando. Mas para quem já é do ramo, aprende rapidinho. O tubo de 1/4, ele é um tubo um pouco mais fino. Então se eu coloco ele ali, eu ia diminuir a passagem do fluido refrigerante. Eu não queria. Então o que eu fiz? Eu coloquei por fora aí um tubo de 3/8 e um de 5,16 nessa ponta de cá, para não diminuir o fluxo do fluido refrigerante. Legal? Enquanto eu estou fazendo a solda, deixa eu dar um toque para você.
Conheça os nossos cursos, link na descrição, se você tiver afim. Você que de repente, poxa vida, tá falando grego essas medidas, entra lá no nosso curso, tá? A gente começa do zero para quem não sabe nada, tá certo? E aí você aprende uma profissão legal, eu gosto. E eu sou suspeito para falar que eu amo essa profissão. Eu amo terminar um serviço desse, ligar uma geladeira e ver ela gelando. Para mim é muito satisfatório. Mas esse curso é também para quem já é técnico, mas deseja aperfeiçoar sua técnica. Né? A gente tem várias aulas parecidas com essa, inclusive essa daqui, esse vídeo, ele vai virar uma aula no nosso curso, porque ficou muito completinho, tá? Então, aquele que não, que já é técnico e deseja aperfeiçoar a sua técnica, entra lá, tá bom? Link na descrição, clica lá, preço muito acessível, muito. Primeiro atendimento, você recupera o valor investido. Tá certo? Além disso, tem um botãozinho de inscreva-se. Se inscreve aí. Ativa as notificações. Faz algum comentário, algum vídeo que você gostaria que a gente fizesse. Colocasse aí pra vocês. Vai ser um prazer. Já fiz meu jabá, vamos dar continuidade. Você tá observando aí a solda? Repara o seguinte, esse técnico tem muita experiência, muitos anos. Repara que ele não deixa empelotar a solda. É pouca solda. Quem está começando normalmente, às vezes ele coloca muita solda, sabe o que acontece? Não fica bem feita. É pouca solda. Ó, aí a válvula Schrader, eu precisei colocar uma buchinha também, porque esse tubo é um pouco mais grosso. E ele tirou o miolo da válvula Schrader. Tem que sempre tirar o miolo da válvula Schrader antes de fazer a solda. Senão você vai derreter as vedações e a sua válvula já era. Retira o miolo da válvula Schrader antes de fazer a solda. Legal? E não esquece depois de colocar ela de volta. A gente vai colocar de volta depois de tudo pronto. Tá certo? A outra coisa. Ele colocou aquele prolongador de 5,16 na ponta e resolveu fazer essas outras soldas aqui. Desse lado direito. É o tempo que esfria É o tempo que vai esfriar a solda que ele fez para a gente colocar a junta lock. Tá legal? Eu não tô com pressa. Espero que você não esteja também. O intuito é aprender. Se você não tá afim de aprender, esse vídeo não é para você. Mas você que quer aprender, quer se tornar um técnico fera, fica até o fim. Legal? Ainda faltam 15 minutos. 15 minutos e 15 segundos para ser mais exato. Tá legal? Então, se o seu intuito não é aprender, vai para o próximo. Mas se você quer aprender, fica até o fim. Eu garanto que vai valer muito a pena. Ó, ele está colocando o filtro e ele dá aquela beliscadinha. Quem já está acostumado, né, a assistir meus vídeos, sempre que a gente coloca um filtro, a gente costuma dar uma beliscadinha na tubulação para ele ficar bem firme e não entupir de solda. Legal? Ah, deixa eu voltar um pouquinho. Era isso que eu queria falar. Mostrar pra vocês. Ó. Ele vai colocar o filtro. Eu quero que você preste atenção na sequência. O que o técnico vai fazer com o capilar. Lembra que ele já cortou com aquele alicatinho verde. Que em teoria ele não fecha o orifício do capilar. Mas eu não tenho muita confiança. Então eu prefiro fazer desse jeito. Olha como eu faço. Ó, eu pego o alicate e vinco. Ele não está apertando muito, ele só está vincando o capilar. E aí ele balança para quebrar. Aí ele está olhando, ficou legal. Ele não ficou legal na opinião do técnico. Ou ficou? Não. Vamos ver. Ó, ele achou que não ficou legal. Ele vai fazer de novo. Ele está vincando o capilar. E depois ele dá essa balançadinha para quebrar. E aí sim, ficou, né? O técnico percebe
que o orifício está bem aberto, né? Não está amassado, não está com rebarba. E aí sim, ó, a mesma coisa, aquela beliscadinha. Se você não der essa beliscadinha, sempre está arriscado entrar solda e entupir o capilar. Tá legal? Bom, quem já está acostumado com meus vídeos, né? A gente sempre fala, olha, quando você vai soldar aço, por exemplo, essa tubulação aí do condensador, ela é de aço e o filtro é de cobre. Esse tubo aí também, que vai para o condensador, é aço. E o compressor, os passadores ali são de cobre, então você tem que usar o fluxo. Senão, não consegue fazer a solda. Tá bom? Não consegue. Eu, pelo menos, não consigo. Já tentei. Uma vez eu esqueci o fluxo. Na hora de fazer o serviço, não tinha na mala. Eu falei, não vou tentar fazer. Bobagem. Não consegue. E pelo menos eu não consigo. Se você consegue, meus parabéns. Legal? Ó, o técnico está usando a manta cerâmica. Essa manta é muito legal. Ela não deixa estragar o que está ali atrás. Certo? Ela realmente isola o calor. A gente tem vídeos com essa manta mostrando o maçarico ali em cima dela, o técnico com a mão por trás e não fica nem morno, tá certo? Ela realmente é muito boa. E esse defletor também é muito bom, ele adianta bastante o serviço. Mas tem uma coisa que eu não gosto, é de fazer essa solda com defletor. A solda do capilar no filtro, eu tenho muita dificuldade para acertar ela com o defletor. Eu acho que aquece demais, mas o técnico está fazendo aí. E cada um tem sua forma de fazer, tá certo? Eu tenho muita dificuldade para soldar essa solda do capilar no filtro com o defletor. Eu prefiro sem o defletor, porque aquece demais, muito rápido. E você perde um pouco o controle da solda. Eu, pelo menos, sou assim. Tá bom? Então, se tiver com dificuldade de fazer, experimenta ser o defletor. Agora, para o resto das soldas, o defletor é muito bom. Ele concentra muito a chama ali onde tem que aquecer realmente. Essa chama aí é óleo, tá certo? Não precisa se preocupar. De vez em quando você vai soldar, tem um pouco de óleo. Esse óleo, ele, a princípio, ele queima, depois, ó, ele para de queimar. Ó, aí não sei, eu fiz um corte, não sei se você reparou, o técnico, ele deu aquela mesma beliscadinha que ele deu no filtro, ele deu no tubo de descarga também. Ele percebeu que ia entrar solda dentro do tubo. Ele tinha a opção de colocar uma buchinha de 1/4, mas ele optou por fazer dar esse beliscãozinho aí. Não esquece, ele passou o fluxo. Como eu disse, sem o fluxo é muito difícil. Legal, enquanto ele faz essa solda, eu vou fazer minha propaganda de novo. Você já se inscreveu no canal? Se já inscreveu, não presta atenção não. Mas se não inscreveu, tá esperando o quê? Tá assistindo, tá gostando? Se tá até aqui é porque tá gostando. Então se inscreve no canal. Isso ajuda muito. E comentário então, nem que seja um joinha, nem que seja um oi, você coloca lá, tudo isso ajuda bastante. O engajamento e o canal cresce e a gente se entusiasma em fazer mais vídeos como esse. Ele já fez a solda ali no tubo, ali atrás. Tá fazendo aí na válvula Schrader. Lembra, ele tirou o miolinho da válvula Schrader, o núcleo. Acho que o nome correto é núcleo da válvula Schrader. Senão ele derrete as vedações. Tá vendo? Ó, pouquíssima solda. Não precisa colocar aquela pelota. Dá uma olhada. Espetáculo de solda. Ó, ele vai dar uma lixada, porque aí ele vai colocar a união locking
E aí ele tá tampando, né? Com a ponta do dedo ele tampa ali o tubo para não entrar. Para não entrar ali a poeira da lixa. Tá certo? É por causa da fuligem, tá legal? Como vai adesivo, a fuligem ela pode atrapalhar a adesão. Tá certo? Agora a gente vai repetir aquele mesmo processo. Só que agora você vai perceber o seguinte. Deixa eu tirar essa... Isso, para você ver bem legal. Ó a diferença agora, como entra tranquilo, ó. Tá vendo como a união entrou tranquilo até o fim? Tem que ser desse jeito. Eu vou usar o alicate locking, tá legal? Eu tenho alguns vídeos no canal onde a gente usa aquela chave alternativa. Nesse caso a gente vai usar o alicate locking. Eu tinha prometido que eu não ia usar mais, ia usar só a chave alternativa, mas eu optei por fazer esse serviço com alicate locking. Dá uma olhada só na bucha, ó, ela vai se encolhendo e ali ela está pressionando a tubulação. Certo? Dá uma olhada, que beleza. Depois sempre, né? Tanto nas soldas quanto na união locking, a gente vai fazer o teste, né? Quando colocar o gás. Mas eu tenho tanta fé que vai dar certo. Vamos lá. Isso daí é o contrapeso. De vez em quando o pessoal pergunta: ah, mas eu preciso de um contrapeso? Precisa. Sem o contrapeso, é muito difícil você acertar o peso. Principalmente o R600. Se você errar, colocar mais gás, é muito complicado. Você não consegue expurgar esse gás. Ele é muito difícil. Muito difícil. Muito mesmo. Então você tem que colocar a medida exata. Certo? Recomendada por fábrica. Tá bom? Então sempre usa o contrapeso. Daqui a pouco você vai ver como é que é, ó. Tá pondo de volta o núcleo. Essa altura já esfriou tudo, né? As soldas já esfriaram. Essa altura, enquanto ele está fazendo toda essa operação... Deixa eu mudar minha câmera aqui também, que ela está meio numa posição que não tá legal. Deixa eu ficar por aqui. Legal. O locking, logo que você coloca ele... Você lembra, tem um adesivo. Esse adesivo ele tem um tempo para ele, que a Vulcan recomenda que você espere antes de operar ele. Então, enquanto você está fazendo todo esse processo, né, colocando as mangueiras, colocando o núcleo da válvula Schrader, esse adesivo ele está curando, tá legal? Agora, a gente está fazendo o vácuo. Deixa eu voltar no vácuo, que de vez em quando o pessoal me pergunta como é que você faz. Como é que é esse vácuo direitinho? Ó, presta atenção. Então eu estou colocando o contrapeso, eu ponho no meio. A mangueira que vai no manômetro azul. Primeiro, vai. A mangueira que vai no manômetro vermelho. Eu vou usar ela para fazer o vácuo. Tá certo? Eu praticamente... Refrigeração doméstica, a gente praticamente não usa o manômetro vermelho. Então, eu uso ele para ligar na bomba de vácuo, porque depois fica mais fácil de fechar. Agora sim, vamos colocar ali o núcleo da válvula Schrader. Desculpa eu ter voltado. Aqui a gente vai conversando e aí perde o bonde. E aí a mangueira que está no manômetro azul, que é onde a gente vai fazer as leituras, eu coloco na válvula Schrader. Deu para entender? Manômetro vermelho na bomba de vácuo. Manômetro azul na válvula Schrader. E a do meio, eu coloquei o contrapeso e ele está fechado, tá vendo? O contrapeso ele tem aquela torneirinha ali e ele está fechado. Agora eu abro os dois registros e ela começa a fazer o vácuo. Legal? Eu quis voltar para você entender bem o processo de vácuo, é muito importante.
Sobre o tempo do vácuo, eu não marco o tempo. Eu tenho já uma percepção, tá certo? O que eu faço? Enquanto está fazendo o vácuo, eu vou fazendo a ligação elétrica, ó. A gente tirou o relé velho, tiramos, né, o protetor térmico velho. E eu jogo fora o relé e o protetor? Não. Relé e o protetor eu guardo. Pode ser, de vez em quando, né? Difícil estragar. O defeito não era neles, então a gente guarda. No futuro dá para usar em outra geladeira, tá certo? Mas eu sempre coloco o novo. Eu não coloco relé velho, nem protetor velho em compressor novo. Porque se amanhã ou depois der um problema e eu precisar trocar em garantia, eu tenho que ter eu tenho que ter os relés, tenho que ter o protetor térmico, tudo em ordem. Certo? Fio terra no lugar. Vamos deixar tudo original. Certo? A caixinha nova também. Vamos colocar. Isso daí, para quem não tem muita prática, é meio complicado esses fios passarem ali pelo lugar, mas com o tempo você tira de letra isso daí. Legal, tudo pronto? Enquanto faz o vácuo agora, a gente vai bater uma tinta. Sempre tem um sprayzinho preto ali. Certo? Para não ficar feio onde fez a solda, fica bonitinho. Certo? É um pouco de estética e evita ferrugem também, evita oxidação, né? Ferrugem é ferro, né? Mas tem algumas, né, algumas soldas aí que a gente fez no aço, pode oxidar e ferrujar. Então, não custa nada e fica legal. Enquanto isso, está fazendo o vácuo, legal? Prontinho o vácuo. Vamos colocar R600A. Sempre que a gente usa o contrapeso, a gente vai fazer a carga líquida. Tá certo? Vamos fazer a carga em líquido. Ok? E agora vamos encerrar o vácuo, ó. Fechou ali o manômetro vermelho, que está ligado na bomba de vácuo. Fechou o azul. Desligou a bomba. Tudo fechado os manômetros. Ó, dá uma conferida. Ó, tem etiqueta. 40 gramas. Tá vendo aí 40 gramas? 40 gramas. R600A. Tudo certo? Então, você vai ligar a bomba. Ligar a bomba não, ligar a balança. Ó, quando você liga já com a garrafa em cima, ela já liga em 0, tá bom? Você não precisa zerar. Você não precisa tarar. E agora, ó, abriu a primeira torneirinha do contrapeso e abriu o manômetro azul, começa. E aí você tem que ficar atento, não pode cochilar nessa hora, para não ultrapassar. Tá certo? Quantas gramas? 40. Presta atenção, 35. Parece que ela dá uma acelerada no final, só para passar. Então fica bastante atento. Ó, o técnico vai querer pôr 1 grama, ele vai pôr 2. Tá vendo só? 40, tudo bem, 1 grama você desconsidera aí. Mangueira, alguma coisa que você vai perder na hora de soltar a mangueira. E por fim, ó, já está pressurizado o sistema. Faz os testes na união locking, nas soldas que você fez. Uma buchinha com detergente ainda é a melhor opção. Existem detectores eletrônicos, mas eu nunca me adaptei com isso daí. Certo? Bom, vamos ligar então. Tá vendo? A pressão do S600 ela é baixa. Aí tá desligado ainda. Vai ligar o compressor agora. Tá vendo? Ó, não tá dando nem 30 PSI. As 40 gramas que a fábrica pediu. Então é 40 gramas. Foi 41. Espero que não dê retorno por causa de 1 grama. Tomara que não. Outra dúvida. Quem é acostumado com geladeiras antigas, né? Fala, uai, tá trabalhando em vácuo. Não, na realidade ela não está trabalhando em vácuo, ela está trabalhando
numa pressão negativa. Tá negativa, mas não está em vácuo. Tá legal? É normal a R600 trabalhar dessa forma. Aí tiramos a mangueira, colocamos a válvula, serviço pronto, serviço realizado. Coloca de volta. Olha aí, como é bom você colocar um compressor igualzinho. Ó, tranquilidade para você colocar parador de água. Tá bom? De vez em quando você não vai encontrar igualzinho, mas pelo menos a potência tem que ser a mesma. A geladeira novinha, bonita, já deu problema no compressor. Legal? Funcionando. Né? Vai demorar algumas horas ainda para chegar nas temperaturas de operação. Ó, mas a gente percebe, colocando a mão de lado ali, que ela está aquecendo. Tá tudo bem, graças a Deus. Fazem já alguns dias, né, que a gente fez esse serviço. Cliente muito, muito satisfeito, né, com o serviço. Espero que você tenha gostado desse vídeo, tá certo? Eu vou deixar no final alguns cards de outros vídeos muito legais. E, bom, faz nosso curso, tá certo? Se inscreve no canal, ativa as notificações, faz algum comentário. É isso aí. Portal Refrigeração. Até a próxima. Ó, tô deixando uns vídeos aí. Assiste, legal? Tchau, fica com Deus.